Seja bem-vindo ao podcast do Novo Pensamento por Jaqueline Salles. Eu sou Jaqueline Salles e você está aqui agora porque você foi atraída, isso mesmo. Você foi atraída para esse conhecimento, para essas revelações. E hoje vamos ter muitas revelações aqui nesse podcast, porque a gente vai falar sobre liberdade financeira, criação da liberdade financeira. O que é essa liberdade financeira? Como alcançar essa liberdade financeira, como criar, como atrair, o que fazer, o que não fazer. Então, o nosso podcast de hoje é sobre isso, liberdade financeira, tá? E eu quero te dizer o seguinte, bota a estrelinha aqui no canal do Spotify, se você tá me ouvindo pelo Spotify. Se você tá me ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever no canal, porque toda vez que entra um vídeo novo, você é avisado, você não corre risco de perder nada. Então, hoje a gente vai falar sobre liberdade financeira. Eu tô preparando também um conhecimento sobre menopausa. Eu tô preparando um conhecimento para pessoas que tiveram diagnóstico de questões de saúde física ou emocional. Eu tô preparando afirmações para filhos. Então, fica aí, se inscreve no canal se você está me ouvindo pelo YouTube, se inscreve aqui se você está me ouvindo pelo Spotify. Bora falar sobre liberdade financeira. Eu vou começar esse podcast de hoje contando uma história, tá? A minha primeira história que eu me lembro de relação com dinheiro. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Vou voltar um pouco. A minha mãe era costureira, recebia um salário mínimo. A gente está falando de década de 70, 80, tá? Na década de 80, não sei se você sabe, não sei quantos anos você tem, mas na década de 80 a gente não tinha as políticas públicas que existem hoje. Não existia nenhum tipo de Bolsa Família, nada disso. Você ganhava o salário. Se o seu salário desce até o final do mês, ótimo. Se não desce, você passava fome. É mais ou menos assim. Não tinha a quem recorrer. Não existia políticas públicas do governo, tá? Então, eu e a minha família, a gente passou por muitas questões exatamente por conta disso, né? Minha mãe era costureira, com 2 filhas. O meu avô era cego. Meu avô ficou cego com um acidente de trabalho. É uma outra história que eu quero contar também para vocês num outro momento, que o meu avô era cego e mesmo meu avô sendo cego, meu avô trabalhava como vigia. Olha que interessante, né? Mas eu vou contar essa história num outro momento, tá? Contando isso para alguém, a pessoa fala assim, nossa, é mentira, como é que a pessoa é cega e trabalha como vigia? Sim, meu avô era cego e trabalhava como vigia. A minha avó era dona de casa e a minha mãe era uma costureira que ganhava um salário e tinha eu e Janaína, que é a minha irmã, que muita gente conhece, que trabalha comigo. E aí o meu avô faleceu primeiro, eu tinha 5 para 6 anos. Depois a minha avó faleceu logo depois. E aí minha mãe ficou sozinha com 2 filhas pequenas tendo que trabalhar. E aí o que minha mãe teve que fazer? Deixar uma filha com uma família, outra filha com outra família. E aí eu fui passar um tempo na casa de um tio, primos, enfim. E essa foi a minha primeira relação com dinheiro, foi que eu estava passando um tempo na casa de um primo da minha mãe, que era o primo Joel, mas eu chamo eles de tios, tá? Eles são meus tios. E ele era casado com a minha tia Janete, que já faleceu, e eles me agregaram, eu era chamada de agregada, né? Eles me colocaram na casa deles e eu era muito bem tratada, tinha uma comida maravilhosa. Eu estudava no Colégio Monte Líbano, em Nova Iguaçu. Chegava da escola, eu estava de manhã na época, eu chegava da escola e eu tinha uma crença, eu tinha um pensamento seguinte, como eu estava morando de favor na casa deles, eu tinha que ser muito obediente e eu também tinha que, de alguma forma, pagar por estar ali, pagar a estadia, né? De estar ali, de estar morando ali, de estar comendo, de estar dando despesa. Eu não me lembro, eu não sei se minha mãe tinha algum acordo financeiro com eles, se minha mãe dava algum dinheiro para eles, porque eles tinham uma situação financeira muito boa. Eles tinham uma fábrica de bonecas e de ursos. Sabe aqueles ursos que tem isopor dentro, de camelô, de muitos anos atrás? Eles tinham essa fábrica. Então eu chegava da escola, tomava banho, almoçava e eu começava a procurar o que fazer, sabe? Criança, vai procurar o que fazer. E aí eu comecei a procurar o que fazer. Eu percebi que eu era boa em colar os olhinhos das bonecas. Eu pegava o rosto da boneca, eu fazia o furo bem perpendicular ali, porque eu não queria uma boneca zarolha, né? E colava na cola Benzol e colocava. E eu me lembro que nessa época eu não tinha boneca. Eu ganhei minha primeira boneca na formatura do ensino médio. Mas eu pensava assim, nossa, eu vou fazer direitinho, porque eu não quero que uma criança receba uma boneca zarolha. E toda vez que eu conto essa história, eu sinto o cheiro do Benzol, que era uma cola forte.
E aí eu fazia, pra mim era uma distração, não era nada de trabalho infantil, nada disso. E aí chegou, e o meu sonho era experimentar o sorvete corneto. Porque tinha um comercial que passava na televisão, que agora eu vou voltar, vai trazer uma memória pra você, que era um comercial que cantava assim: dai-me um corneto muito crocante, pio cremoso, é da gelato corneto. E aí quando eu vi aquele comercial, eu ficava com muita vontade, me dá água na boca. Gente, eu sinto essa água na boca hoje de novo. Toda vez que eu conto essa história, eu sinto o cheiro da cola do benzol e água na boca do corneto. Só que eu não tinha grana pra comprar o corneto, eu não tinha dinheiro, minha mãe não me dava dinheiro. Era uma falta mesmo. E aí eu tinha essa vontade de chamar o corneto. Trabalhei com meu primo, com meu tio. Não esperava que ele fosse me pagar. Não estava fazendo isso para ele me pagar. Só que chegou no final de semana, ele me deu um dinheirinho. Não lembro quanto foi. Tem muitos anos isso. Eu tô com 50 anos, eu tô falando de 40 e poucos anos atrás. Mas eu me lembro da história, porque tem muita emoção nessa história em relação ao dinheiro, em relação ao que a gente vai falar hoje, que é a liberdade financeira. E aí ele me deu o dinheirinho, o que eu fiz? Falei, eu vou na padaria, aquela roupa de domingo. Chegou domingo, eu falei, eu vou na padaria e eu vou comprar o corneto pra mim. Me arrumei, meu tio falou, não demora. Aí eu era muito obediente, né? Eu tinha a cabeça de que eu tinha que obedecer pra não criar problema. Eu já tava morando ali de favor. E eu fui na padaria, a padaria tava cheia, fui com dinheiro na mão. E eu pedi o corneto, a menina me deu o corneto, só que ela não pegou o dinheiro. E eu, com a cabeça de criança, muito inocente, meu tio tinha falado pra não demorar, ela tava demorando pegar o dinheiro, e ela não pegava o dinheiro. O que eu fiz? Eu fui embora com o dinheiro na mão e o corneto na outra. E aí eu me lembro de eu lamber aquele corneto e pensar assim, nossa, eu não precisei dar o dinheiro, se eu soubesse disso, eu tinha vindo antes. Cabeça de criança, né? Cabeça de criança. E aí aquele corneto delicioso, fiquei com corneto, fiquei com dinheiro. E isso permeou toda a minha vida em relação ao dinheiro. Por que eu tô te falando isso? Porque as nossas crenças em relação ao dinheiro que vem da infância, elas permeiam toda a nossa vida. O que eu criei aquilo ali? Eu não preciso de dinheiro para criar as coisas. E foi assim, muitas vezes foi assim. Muitas vezes a minha vida ela aconteceu de uma forma tão natural em relação àquilo que eu queria, que para muitas pessoas, você precisa de dinheiro para fazer uma faculdade. Não, eu preciso fazer a faculdade, o dinheiro ele vai surgir. Eu preciso de dinheiro para comprar o carro. Não, eu preciso comprar o carro, o dinheiro vai surgir. Você precisa de dinheiro para abrir um negócio. Não, eu vou abrir um negócio, o dinheiro vai surgir. É assim que a minha mente funcionava. Funciona até hoje, em relação ao dinheiro, porque eu tive essa experiência lá no passado. E em relação à liberdade financeira, muitas de vocês que me seguem, que já me acompanham, talvez você esteja caindo aqui agora e que se sentiu atraída por mim, algumas vezes a gente não olha muito o racional da coisa, a gente olha mais pro emocional. O emocional é muito legal, o emocional cria, as pessoas são emocionadas. Só que as pessoas que são muito emocionadas, elas têm uma dificuldade muito grande de se adaptar à realidade. O ideal é a gente equilibrar o racional com o emocional. A história que eu te contei é uma história que mexe totalmente com o emocional, criança interior, os primeiros movimentos em relação ao dinheiro, mas tem uma racionalidade ali também. Eu criei a ideia de que eu posso ter aquilo que eu quero, independente se eu tenho dinheiro ou não. Então, eu criei uma racionalidade em relação a isso. E eu vou trazer também a liberdade financeira e a racionalidade. O que eu quero dizer com isso, gente? A gente tem que ter pé no chão. Nós somos mulheres adultas, maduras, né? Quando você fala liberdade financeira, se você falar liberdade financeira sem entender o que é, sem aterrar, sem racionalizar, você vai estar se repetindo algo, como é que eu vou dizer, sem embasamento. Né? Fica etéreo, parece um papagaio, até papagaio repete. Liberdade financeira, liberdade... Não, o que é essa liberdade financeira? Então vamos para a parte racional. E se você tiver resistência, quiser desligar, saiba que você está tendo resistência à sua liberdade financeira. Tá? E eu quero que você saiba, antes de qualquer explicação racional, que tudo que você deseja já existe no campo quântico das possibilidades. Tudo que você deseja já existe no campo quântico das possibilidades. Se você não tem ainda, é porque você não acessou esse campo quântico. O seu destino vibrante, você estava colocando outro tipo de vibração, aí você tem alguma crença limitante, ou você não acredita que você é merecedora, e a gente vai ver isso aqui nesse episódio, tá? O que é liberdade financeira? Racionalmente falando, liberdade financeira é você ter uma quantia de dinheiro por mês que paga o seu estilo de vida. Guarda isso. Estilo de vida.
não é custo de vida. Guarda esse termo, estilo de vida. Então, liberdade financeira, você tem um dinheiro que paga o seu estilo de vida sem que você precise trabalhar. É assim que eu vejo liberdade financeira. Isso não significa que você não vá mais trabalhar, mas se você trabalha, se você quiser. E se você não quiser, você não trabalha e o seu estilo de vida vai continuar sendo pago. Então, vou recapitular. O que é liberdade financeira para mim no método Novo Pensamento, na minha mentoria? Eu tenho uma quantia de dinheiro que eu recebo mensalmente, semanalmente, anualmente, que paga o meu estilo de vida, não é custo de vida, independente se eu estiver trabalhando ou não. Isso é liberdade financeira para mim, tá? Então, entenda que é o estilo de vida. Ah, Jaque, mas o que você quer dizer com estilo de vida? É muito interessante, porque custo de vida é o básico que você precisa para viver. Custo de vida você pode receber até do governo. Hoje em dia o governo tem um monte de programa aí que não tinha lá na época da minha mãe. Se você tem Bolsa Família, tem Bolsa isso, tem Bolsa aquilo, tem aposentadoria, tem Lion, sei lá, tem um monte você não vai ficar desamparada para ter o mínimo básico para viver. Você pode ter certeza, você não vai ficar desamparada. Hoje existem muitas possibilidades de você ter o seu custo de vida pago. Só que quem está buscando liberdade financeira não quer custo de vida, quer estilo de vida. Então, sempre que você for fazer a conta da sua liberdade financeira, coloque estilo de vida. Porque se você colocar custo de vida, você com o tempo vai ficar insatisfeita. O que é estilo de vida? Não é só o básico. O estilo de vida é onde o custo de vida é aquilo que você pode. Estilo de vida é o que você deseja e acredita que merece. É o que você escolhe. Estilo de vida. Você mora num lugar que você escolheu, de repente de frente à praia, um apartamento maior, um lugar mais seguro, um lugar mais confortável, um lugar que tenha luxo, um lugar que tenha um jardim, que tenha uma vista. Não sei onde você quer morar, mas você entende a diferença? Custo de vida, eu moro onde eu posso. Estilo de vida, eu moro onde escolho. Custo de vida, eu não tenho empregados, funcionários. Estilo de vida, eu tenho empregados, funcionários. Custo de vida, eu malho na academia mais barata. Estilo de vida, eu escolho malhar numa academia melhor. Custo de vida, eu só vou em restaurante quando é final de semana ou quando tem algo especial. Estilo de vida, eu como no restaurante todo dia. Eu vou na padaria tomar meu café da manhã todo dia. Eu vou no restaurante a hora que eu quiser. Eu posso convidar minhas amigas para jantar comigo no restaurante a hora que eu quiser. Vocês estão entendendo essa diferença? Está entendendo? É muito importante, antes de você querer falar, repetir que você quer liberdade financeira, você precisa escolher qual é o seu estilo de vida. E aí, depois que você escolheu qual é o estilo de vida, onde você vai morar, qual carro você vai usar, qual é o tipo de roupa que você vai vestir, qual é a academia que você vai malhar, qual o plano de saúde que você vai ter, tudo isso vale um valor. Então, o seu primeiro trabalho, antes de ficar repetindo que a liberdade financeira é saber quanto custa a sua liberdade financeira dentro do estilo de vida que você deseja viver. No meu estilo de vida que eu vivo hoje, eu preciso de minimamente 50 mil reais por mês para manter o meu estilo de vida. Para alguns, isso vai ser muito. Para outros, isso vai ser pouquíssimo, tá? 50 mil. Para eu morar onde eu moro, para eu dar uma vida legal para minha filha, para eu ir no restaurante quando eu quiser. Eu tenho funcionários, Então, 50 mil reais, beleza? Esse é o meu estilo de vida. Eu poderia ter um custo de vida? Eu poderia morar num outro bairro, eu poderia não frequentar tantos restaurantes, eu poderia não ter funcionários, e aí eu viveria ali com 10, 12 mil reais, né? Para mim, estaria de boa. Então, você está entendendo a diferença entre custo de vida e estilo de vida? É isso. Para eu ter 50 mil reais todo mês livre para mim e eu não precisar trabalhar, quanto que eu preciso ter no banco? No mínimo 5 milhões. Isso se eu tiver um investimento muito agressivo. Se eu tiver um investimento básico, né, eu vou precisar ter um pouco mais. Então, prestem atenção no que eu estou falando aqui. Quais são as formas que eu tenho de ter um dinheiro entrando na minha conta todo mês sem precisar trabalhar? Investimento em ação, fundo imobiliário,
E eu não vou entrar nesse trâmite aqui agora, porque não é minha especialidade, mas quem sabe um dia eu posso trazer alguém aqui para falar disso para vocês. Então, a primeira forma é investimento, ter um bom dinheiro dentro de um banco, de um investimento. Agora, antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre um outro ponto importantíssimo para contextualizar tudo isso. Tudo que você deseja já existe no campo das possibilidades, dentro do campo quântico das possibilidades, lembra disso. Só que nós vivemos dentro de um paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é o que é igual para todo mundo, é o que funciona para todo mundo. Qual o paradigma que a gente vive? O paradigma do capitalismo. A gente vive numa sociedade capitalista, tá? E o que significa viver numa sociedade capitalista? Significa que, exemplo, se você recebe uma herança, se teu pai tem um terreno, você vai receber aquilo como herança, independente se você vai trabalhar nesse terreno, se você trabalhou para ter aquele terreno. Você recebe essa herança, tá? Isso é capitalismo. Claro que para manter aquilo ali você vai precisar pagar os impostos e tudo mais, mas você recebe. Capitalismo, ele tem o paradigma da herança. Isso já ajuda muita gente. E existem vários tipos de herança, tá, gente? Existe a herança material, onde você recebe bens, casas, apartamentos, terrenos. Existe a herança de crenças, onde você recebe também as crenças da sua família. Existe a herança de talentos e oportunidades, por exemplo, os Nepo Babies, né, que chama na televisão. Quem são os Nepo Babies? A filha do Fábio Júnior com a Glória Pires, a filha da Regina Duarte, a filha do Gilberto Gil. É muito mais fácil para uma pessoa que já nasceu dentro do universo artístico caminhar no universo artístico. É muito mais fácil. Então, isso também é um tipo de herança. O que é o capitalismo? O capitalismo, ele tem algumas premissas. Dentro do capitalismo, você pode subir na vida. Você pode mudar de classe. Classe baixa, classe média, classe alta. Qual é a forma que você tem de mudar de classe? Não é se tornando uma pessoa legal. Você foi o herói, salvei 1.000 crianças na enchente do Rio Grande do Sul. Não, isso não vai fazer você mudar de classe. Eu inventei uma nova cirurgia que salva vidas. Também não. O que vai fazer você mudar de classe é acúmulo de capital. E também quem você conhece, as pessoas que você conhece, o lugar que você frequenta, porque dependendo da classe, você não consegue entrar nem com dinheiro. Classe A do Brasil, as Odete Reutemanns aí da vida, nem com dinheiro você consegue entrar. Então, é importante que você fique presente no paradigma que você vive, tá? Isso tudo pode ser mudado com a crença. Por quê? Porque tudo já existe no campo das possibilidades. Só que é importante que você saiba que existe um paradigma. E o paradigma funciona dessa forma que eu falei para você. O que é um paradigma? Aquilo que funciona igual para todo mundo. Mas cada um vai viver a sua experiência dentro desse paradigma mediante o seu sistema de crença. Pode ser que você tenha um sistema de crença muito fabuloso que vai criar essa liberdade financeira para você assim, no estalar de dedos. Pode ser que você desenvolva um sistema de crença muito, muito maravilhoso, que você entre numa sociedade de alta caixa social, porque alguém gostou de você e convidou você para essa nova classe social. Se você é uma nova pensadora, eu quero que você volte lá no novo pensamento e você refaça a aula de telepatia do dinheiro, porque a aula de telepatia do dinheiro, ela abre muito esse campo das possibilidades. Foi a aula da telepatia do dinheiro que me permitiu comprar meu carro, que me permitiu abrir minha empresa, que me deu várias permissões em relação a dinheiro, conhecer pessoas que abriram meu caminho. Então, é muito importante que você, se você já é uma nova pensadora, vai lá e revisita a aula da telepatia do dinheiro. Faz o exercício que eu passo lá. E se você ainda não se torne assim que a oportunidade surgir. Tá? Então, vocês já entenderam? Agora vamos voltar lá para a parte da quais são as possibilidades dentro desse campo quântico e dentro desse paradigma capitalista de você ter sua liberdade financeira. Você ter acúmulo de capital, milhões no banco, para esses milhões renderem juros e você viver desses juros. Por quê? A verdadeira liberdade financeira, você não mexe no seu dinheiro grande. Você tira os juros compostos desse dinheiro para você viver o seu estilo de vida, tá? Se você começar a tirar do seu dinheiro grande, tirar de seu dinheiro grande, significa que o seu estilo de vida está muito acima daquilo que você pode viver durante muitos anos. Porque a gente está falando de anos, tá? Você não vai ter que querer liberdade financeira só por um tempo, você quer ter pro resto da vida. Então, seja inteligente, pense nisso. Para você ter
aí uma renda passiva de 50 mil, no mínimo, e eu tô fazendo uma conta de padaria aqui, tá? É importante que eu tô te dando um senso, tô te dando um direcionamento. No mínimo, ter aí alguns milhões, 15 milhões na sua conta. Beleza? Qual a segunda forma de você ter liberdade financeira? Sem ser esse acúmulo de capital. É você ter um produto que te traga, que você venda esse produto recorrentemente, e que te traga dinheiro automático na sua conta. Hoje em dia é possível fazer isso com software, com infoprodutos, né, com sistema de afiliados. É possível você fazer isso. Você tem um produto que se venda, e que também não precise tanto da sua presença e que você receba esse dinheiro na sua conta. Uma outra forma também, aí eu sei bem fazer isso, tá? Se você quiser que eu ensine para você, comenta aqui que de repente aí eu com muita boa vontade eu posso criar um podcast disso. Uma outra forma que no Brasil tem um pouco, nos Estados Unidos tem muito, é você criar patentes. Nos Estados Unidos tem muitos milionários de patentes. O que é patente? Você inventa alguma coisa que não existe, você marca aquilo ali, não é marcar, esqueci o nome agora. Você registra, isso aí, você registra e você vive de patente, é uma forma também. Música, de você viver de direitos autorais também é uma forma. E tem também a forma que você pode criar, né, de você investir em imóveis. Vamos supor, se você tem 10 imóveis que... Eita, moto passando, vai com Deus. Se você tem 10 imóveis que cada um você aluga por R$3.000, você tem R$30.000 todo mês. Tá? Então, é uma forma também de você ter aí renda passiva. Beleza? Vocês estão acompanhando? Então, comenta aqui o que você está achando desse episódio. Esse episódio está grande, tem bastante coisa para falar sobre liberdade financeira. Então, agora que você já entendeu a parte racional, gente, eu convido você que está ouvindo esse podcast, a você ouvir esse podcast várias vezes. Não pense você que você vai ouvir uma vez e você vai entender tudo, porque eu sei que tem muita informação aqui, a informação pode passar desapercebida. E tá tudo bem, normal, tá? Normal passar desapercebida. Então, eu indico que você ouça várias vezes. Daqui a pouco nós vamos ter as afirmações e também uma visualização, tá? É muito importante que você fique presente para isso. Dar as afirmações e a visualização para você criar toda essa possibilidade que a gente falou racional aqui. Tudo isso que a gente falou, você pode criar ativando o seu campo quântico com as afirmações, com as visualizações, com tudo. E de repente, né, você pode ter pensado assim, nossa, mas tudo isso que já falou vai demorar, nossa, mas vai passar o tempo. Gente, o tempo vai passar de todo jeito. Se você achou que vai demorar, ou que não é possível, que você não vai conseguir, ou que é muito difícil, é crença. Então, o que você vai fazer? O que eu recomendo que você faça? Faz um propósito com Deus. Com quem fizer sentido para você, porque aqui nós não temos, nós somos laicos, né? Nós somos uma comunidade que é laica. O que é laico? Independente de religião. Gente, Deus não é religião. A religião fala de Deus, mas Deus não é religião, tá? Faz um propósito com Deus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou falando com nenhuma religião específica, eu estou falando com todas as pessoas. Limpa os seus ouvidos para isso. Faz um propósito com Deus, se fizer sentido para você, com Shiva, com Buda, com alguma entidade que você ame, respeite ou acredite muito. Faz um propósito com Deus, um propósito da sua liberdade financeira. E como é que eu faço meus propósitos? Eu vou te explicar. Isso é ouro puro, presta muita atenção, ouro puríssimo, tá? Agora eu tô num propósito de ficar 90 dias sem tomar refrigerante. Eu engordei bastante. Já falei sobre isso no meu filho, não tem o menor problema de falar sobre isso. Vocês viram, né? Tem gente que viu. Eu tô agora gravando vídeos agora. E aí eu engordei bastante. E eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, eu vou ficar 90 dias sem tomar refrigerante. E é impressionante. Desde o dia que eu fiz esse propósito, eu não tive mais nenhuma vontade de tomar refrigerante. Então faz um propósito com Deus, modifica algum hábito que você tenha e que você sabe que está atrapalhando a sua liberdade financeira e faz o propósito com Deus de você abrir mão desse hábito. Porque quando o seu inconsciente diz para você assim, não é possível, é difícil, vai demorar, na verdade o seu inconsciente está dizendo para você, sabe o quê? Eu não estou disposto a abrir mão da minha zona de conforto para você ter o que você quer.
Vou repetir. Quando o seu inconsciente diz para você assim, quando o seu consciente, na verdade, diz para você assim, é difícil, vai demorar, você não vai conseguir, você não merece, não vai dar, é o seu inconsciente dizendo, eu não estou disposto a abrir mão da zona de conforto por aquilo que você quer. Ou seja, eu adoro refrigerante, eu adoro Coca-Cola, gente, eu amo Coca-Cola. E aqui em casa todo dia tem Coca-Cola. Mas eu tô com o propósito de voltar a ter meu corpo ideal. E para isso eu fiz o quê? Abrir mão do refrigerante. Fiz o propósito com Deus de abrir mão do refrigerante. Então faz o propósito com Deus. Qual é o hábito? Qual é o comportamento que você pode abrir mão, mas você ainda não abriu mão até hoje para conquistar a sua liberdade financeira? Faz o propósito com Deus. Fala, Deus, pela minha liberdade financeira, eu vou abrir mão de pedir iFood. Eu vou abrir mão de comprar coisas que eu não gosto, eu vou abrir mão de agradar todo mundo, eu vou abrir mão de emprestar dinheiro. Qual é o hábito? Eu vou abrir mão de ficar muito tempo no celular, vendo bobagem, eu vou abrir mão de ficar comentando em tudo quanto é lugar, pedindo essas iscas de conteúdo por aí. Eu não sei o que você pode abrir mão, mas você pode abrir mão de algum comportamento que está colocando você no contrário daquilo que você quer. No meu caso, eu quero voltar para o meu corpo ideal. O refrigerante tira o meu corpo ideal. Então, eu fiz o propósito de 90 dias sem refrigerante. E eu tenho certeza que quando acabar os 90 dias, eu não vou querer voltar. Entende? Então, faz o propósito com Deus. Com Shiva, com a entidade, com Buda, com quem fizer sentido para você. Então, agora para te apoiar em tudo isso, porque tudo isso que você deseja já existe no campo quântico das possibilidades, vamos para afirmações. Afirmações para a criação de liberdade financeira. Eu escolho viver com abundância e liberdade financeira agora. Tem um outro ponto também. Um outro ponto importante. Experimente liberdade. Você quer liberdade financeira, mas você está experimentando liberdade no seu dia a dia? Se você vai comprar uma roupa e você precisa do aval de alguém para, será que ficou bom? Será que isso não é liberdade? Se você não consegue passar um tempo sozinha com você sem ficar no celular, isso não é liberdade. Se você não consegue levantar um dia, escolher o que você vai fazer no seu dia, isso não é liberdade. Se você, toda hora você precisa do aval de uma pessoa, se toda hora você muda seu destino porque alguém te pediu um favor, isso não é liberdade. Então, escolha experimentar liberdade no seu dia a dia. O que você pode fazer com liberdade? Se você ficar muito preocupado com o que os outros vão pensar de você, isso não é liberdade. Se você tem medo de se expressar, se tem medo de falar o que você pensa, isso não é liberdade. Então, se você quer liberdade financeira, em que momentos do seu dia você experimenta a liberdade? Pense nisso, tá? Vamos lá, afirmação. Eu sou merecedora de clientes incríveis que valorizam o meu trabalho. Você é merecedora de clientes incríveis que valorizam o seu trabalho. Eu confio que o melhor vem até mim com facilidade. Você confia que o melhor vem até você com facilidade. O universo paga as minhas contas. O universo paga as suas contas. Eu sou a rainha da renda passiva. Você é a rainha da renda passiva. Eu estou em paz com quem eu sou e com que já conquistei e me sinto grata. Você está em paz com quem você é e com o que você conquistou. Você é grata. Eu crio e atraio riqueza com alegria e consciência. Você cria e atrai riqueza com alegria e consciência. Eu me conecto todos os dias com a versão mais próspera de mim. Você se conecta todos os dias com a versão mais próspera de você. Eu sou guiada por clareza, intuição e propósito. Você é guiada por clareza, intuição e propósito. Eu me permito crescer e obter liberdade financeira. Você se permite crescer e obter liberdade financeira. Eu atraio oportunidades alinhadas com a minha essência. Você atrai oportunidades alinhadas com a sua essência. Eu confio no tempo perfeito do universo para me entregar a liberdade financeira. Você confia no tempo perfeito do universo para te entregar a liberdade financeira. Eu estou pronta para expandir com consciência. Você está pronta para expandir com consciência. Eu sou magnética para tudo que vibra com a liberdade financeira. Você é magnética com tudo que vibra com a liberdade financeira. Eu cuido da minha energia, que esse é o meu maior ativo. Você cuida da sua energia e esse é seu maior ativo.
Download efetuado com sucesso. Em breve vou colocar aqui uma visualização da liberdade financeira. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse episódio com alguém que também deseja liberdade financeira. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você descobriu com esse episódio. Vamos juntas nesse universo maravilhoso das infinitas possibilidades. Quero muito que você fique comigo e visualize a sua liberdade financeira. Feche seus olhos e ative os 17 segundos. Visualize você numa piscina, numa praia, já com essa liberdade. Visualize você ensinando outras pessoas também a terem liberdade financeira. Quando você for visualizar a sua liberdade financeira, já visualize o final dela. O que é o final dela? Não é o final do fim, the end, não. É você já usufruindo dela, tá bom? Então, amei fazer esse episódio. Fiz assim com todo o meu coração e download efetuado com sucesso. Um beijo, até breve. Tchau, tchau.